Então, Neemias, capítulo 4, versículos de 11 a 14, diz assim: que os nossos inimigos diziam: antes de saberem ou ouvirem qualquer coisa, estaremos bem no meio deles, e os mataremos e acabaremos com a obra deles. Mas os judeus que moravam entre eles nos advertiam 10 vezes: de todos os lugares onde moram, virão e nos atacarão. Então, por isso, eu coloquei o povo nos lugares mais baixos do muro e nos lugares abertos, distribuídos por famílias e armados com espadas, lanças e arcos. E depois de uma inspeção, eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e lutai por vossos irmãos, por vossas filhas e filhos, por vossas mulheres e por vossas casas. Amém. Amém? Glória a Deus. Um grande desafio: lutar pela nossa família. Neemias estava imerso nesse desafio, e nós também precisamos estar atentos a isso. Não um desafio apenas de Neemias, incentivar as pessoas a defenderem a sua família, a sua casa. Nesse contexto histórico, bíblico, a dificuldade que Neemias enfrentava era o ataque de Sambalate, de Tobias, do rei dos árabes, daqueles que estavam em volta tentando impedir a construção dos muros de Jerusalém. Esses ataques vinham de muitas maneiras. Esses ataques vinham quando esses inimigos tentavam seduzir o povo de Deus, dando suas filhas em casamento, pegando as filhas dos judeus em casamento, criando a miscigenação cultural, de maneira tal que o povo de Jerusalém perderia a sua identidade, a sua força. Esse ataque vinha por meio da opressão. Esse povo, ele vivia oprimindo Jerusalém e dizendo: vocês são fracos, vocês não conseguem, nós somos mais fortes, nós vamos até aí, e criava um clima de medo, de insegurança, de instabilidade tremenda para a cidade de Jerusalém. Era um ataque violento, físico. Havia a disponibilidade do povo em volta de Jerusalém de tomar espadas e atacar, e roubar e pilhar. A violência era um instrumento de opressão contra as famílias nesse contexto de Jerusalém. Havia a tentativa de atacar o povo, minando a sua integridade. Várias vezes Neemias recebeu um convite: para o que você está fazendo, para de construir, vem para cá, vamos sentar juntos, vamos comer juntos, vamos nos alegrar. Esse negócio de construir muro é muito difícil, esquece disso. Havia um perigo, um risco da opressão emocional. Eles diziam assim: o que aqueles fracotes estão fazendo? Estão construindo o muro? Se uma raposa passar ali e bater um rabo no muro, o muro cai. Eles tentavam diminuir o povo de Israel, tentavam arrancar a sua autoestima, dizer que eles eram fracos, dizer que eles eram pequenos, dizer que eles nunca conseguiriam. Querido, eu vou te afirmar uma coisa hoje, sem sombra de dúvida: nós continuamos enfrentando essas mesmas batalhas contra a nossa família. Lá no nosso treinamento, o Bruno usou uma expressão que eu disse para ele: rapaz, essa expressão sua foi precisa, falando sobre PG. Ele disse: se você ler a história dos PGs, a história dos pequenos grupos, você vai ver que em momentos de grande opressão, quando a igreja não poderia se reunir de maneira institucional, o que manteve a igreja viva foram os grupos pequenos, não foi isso? Você vai ver isso na China, você vai ver isso na Coreia. A opressão impedia o povo de se unir, então os
interessantes que eu quero compartilhar com você, que tem tudo a ver com isso que nós estamos falando aqui. Hoje, nós continuamos sofrendo a mesma opressão e perseguição. Só que as armas de opressão são diferentes. As armas de ataque contra a nossa casa, as armas de ataque contra a nossa família, as armas de opressão contra a igreja do Senhor Jesus, hoje são diferentes, mas a batalha continua. Por isso, eu quero dizer para você, lute pela sua família. Como? Perceba o campo de batalha em que a sua família está. Perceba o campo de batalha em que você está. Perceba o nível de opressão, de ataque, de cilada que o inimigo tem armado contra nós. Não seja ingênuo. O que os inimigos de Israel diziam? Eles não saberão de nada disso e nem verão nada, até o momento que nós vamos entrar no meio deles. Iremos fazer o quê? Matá-los. Vamos deixar eles quietos, alienados na realidade, pensando que estão em segurança, achando que estão num nível de zona de conforto tremendo, mas não sabem o ataque que estamos preparando para eles. Querido, lembre-se disso. A sua casa, o seu ambiente de onde você mora, os seus vizinhos, o seu trabalho, o seu lazer, a sua escola, são campos de batalha. Existe sim maquinações demoníacas, estratégias bem elaboradas, sistemas funcionando para destruir você e a sua casa. Não esteja alienado. Eles não saberão disso, não verão. Abra o olho, veja, saiba disso. A sua família está correndo sério risco. Os seus filhos estão correndo sérios riscos. O seu casamento, o seu relacionamento conjugal está correndo sério risco. A sua integridade como homem, como mulher de Deus, estão sendo colocados em xeque por um sistema que tenta nos destruir. A batalha está sendo travada todos os dias, silenciosamente. Naquele jantar que nós tivemos na sexta-feira para os casais, eu tive a oportunidade de conversar rapidamente com o pastor Pedro Noia. Nós estamos falando sobre a influência silenciosa que a mídia faz dentro das nossas casas, inserindo valores e conceitos depravados que não estão de acordo com a palavra de Deus, de maneira subliminar, e nós nem percebemos isso e reproduzimos esses princípios e valores no nosso relacionamento, na nossa maneira de se vestir, na nossa maneira de conversar e principalmente de maneira inconsciente. Às vezes a gente diz assim: pastor, eu posso assistir o que eu quiser porque isso não me influencia. Sim, não te influencia de maneira consciente, mas muito mais forte do que aquilo que você percebe de maneira consciente é aquilo que penetra no seu ser de maneira inconsciente, que serão os mecanismos de dominação que formarão os conceitos e os valores, que nortearão as suas decisões, que definirão as suas ações e que formarão quem você é. Não seja ingênuo. Não seja ingênuo. Ninguém prepara um projeto de marketing, uma propaganda, um programa de televisão, um discurso, sem ter uma intencionalidade por trás. Não podemos ser apenas espectadores apáticos. Devemos ter um senso crítico, observar e entender o que está sendo dito através do que não está sendo dito.
Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Portanto, permanecei firmes, trazendo de volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça, e calçando os pés para a disposição do evangelho da paz, e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra, e com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim também, diz Paulo, para que a palavra me seja dada, e quando eu abrir a boca, para que eu possa com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem para falar o mundo. Amém? Amém. Paulo está dizendo: abra os seus olhos e veja, o mundo não é feito apenas de coisas concretas. O mundo não é feito apenas por aquilo que é palpável, palatável. Existe uma verdadeira hoste, um exército demoníaco, verdades espirituais. E nós estamos no meio de um campo de batalha. Eu fico impressionado como tem crentes, como tem pessoas que não conseguem discernir isso, que não entendem que uma porta que eu fecho para Deus na minha vida é uma porta que eu abro para que Satanás possa entrar, que não entendem que existe conceito de legitimidade espiritual, e que quando eu transgrido, quando eu peco, quando eu tomo intencionalmente a decisão de fazer algo que não agrada a Deus, eu estou legitimando a ação de espíritos demoníacos contra a minha casa, contra a minha família, contra mim, contra a minha empresa. Isso não é misticismo, não. Isso é verdade bíblica. E eu ouvi alguém dizendo, creio que foi o pastor Carlito Paes: não brinque de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. E ele vem com a intenção. Todas as hostes malignas têm uma intenção. Todos aqueles que não têm o coração voltado para Jesus são instrumentos dessa intenção. Quer roubar, matar e destruir. E essa força violenta, devastadora, está voltada contra quem? Contra nós, contra mim, contra você, querendo nos separar da presença do Senhor. Esse texto que nós lemos, em 18 versículos, o apóstolo Paulo fala 6 vezes: permaneçam firmes. Permaneçam firmes no Senhor, lutando, batalhando, tomando armas espirituais. Neemias vai dizer: e eu coloquei homens, e desses homens espadas, arcos, lanças, armas. Deus nos municia também. A W. Hauser, ele diz: o mundo é para você parque de diversões ou campo de batalha? Muitas famílias estão sendo destruídas porque nós transformamos o mundo em parque de diversões e nos esquecemos que temos que lutar, temos que batalhar, temos que enfrentar grandes desafios para manter a nossa família a salvo. David Hardy,
Diárias, é um livro de devocionais para casais. Ele diz assim: a batalha em prol da família será ganha se você e eu decidirmos conquistar a frente de batalha que está diante de nós. A batalha vai ser ganha se nós nos colocarmos na linha de frente, na frente de batalha. Nós não vamos ganhar essa luta na retaguarda, nós não vamos ganhar essa luta acovardados, oprimidos pelo mundo, nós não vamos ganhar essa luta jogando fora o nosso armamento, nós não vamos ganhar essa luta bancando covardes diante do mundo opressor. O nosso desafio é encarar de frente o adversário, é olhar para frente na linha de batalha, é tomar uma decisão de soldado valoroso e colocar-se de pé e dizer: eu vou lutar, eu vou batalhar, eu vou enfrentar o que tiver que enfrentar, mas a minha família será preservada, o meu casamento não vai ruir, os meus filhos serão apresentados em santidade diante de Deus, porque eu assumo o desafio de lutar pela minha família. Isso que Neemias diz: lutai pelas vossas famílias. Isso não é brincadeira. A segunda coisa, além de perceber o campo de batalha em que sua família está, coloque Deus no comando da sua família. Nós cantamos um canto que diz: o nosso general é Cristo. Seguimos os seus, nenhum inimigo nos resistirá. Se Cristo for o nosso general, se Cristo estiver no comando da nossa vida, se Cristo estiver no comando da nossa família, nós não temos como perder essa batalha, porque o Senhor pelejará por nós. Amém? Amém. Neemias vai dizer para o povo: lembre-se, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível. Sadraque é forte? É. Aí Sadraque não, Sambalate, tem até o personagem dele. Sambalate é forte? É. Tobias é forte? É. Nós vamos olhar para Tobias? Nós vamos olhar para Sambalate? Nós vamos olhar para o inimigo? Nós vamos olhar para a opressão? Nós vamos olhar para a cilada? Não! Vamos olhar para o nosso Deus! Amém. O nosso Deus é maior, o nosso Deus é melhor, o nosso Deus pode todas as coisas, e nas mãos do nosso Deus nós somos invencíveis. O problema é que Deus não tem sido comandante em muitas vidas. Quando eu me assento no banquinho das decisões, os meninos do teatro lembram-se disso, né, Joyce? Quando eu me assento no banquinho das decisões da minha vida e tiro Jesus dali, eu estou me esvaziando de qualquer capacidade de vencer essa batalha. Paulo começa esse texto de Efésios dizendo: portanto, amados irmãos, fortalecei-nos no Senhor e no seu. É nele que nós vamos vencer. É seguindo ao Senhor. Deus precisa estar em primeiro lugar. Anote aí: Deus precisa estar em primeiro lugar para vencer a batalha pela família. Por isso, meu irmão, lute pela sua família buscando comunhão com Deus. Hoje eu entrei na sala de casais e o Ari estava ministrando sobre jejum. E eu acho que as outras salas estudaram a mesma coisa hoje. Arma poderosa para nos quebrantar diante de Deus. Arma poderosa para nos fazer sermos úteis diante do Senhor, para subjugar o nosso ego, o nosso querer. É o jejum. Enquanto os crentes que não jejuam acham que jejum é coisa de fanáticos. Não, jejum é arma espiritual. Oração é arma espiritual. Nós precisamos descobrir ou redescobrir o valor de conduzir a nossa família na dependência máxima do Senhor, de colocar Jesus Cristo no centro da nossa casa, de manifestar no coração dos nossos filhos o temor do Senhor, de ousarmos dizer: não importa
Se Ele dirigir a casa, ninguém entra. Se Ele é Senhor, nós venceremos essa batalha. Por isso, meu querido, não confie na sua própria força para vencer a batalha pela família, mas apresente diante de Deus as suas necessidades, e Ele, conforme a sua graça e misericórdia, fará você experimentar vitórias. Eu fico impressionado como que nós, cristãos, temos a capacidade de compartilhar de maneira ufânica as nossas pseudo-batalhas pessoais, vitórias pessoais, mas escondermos de maneira hipócrita os nossos fracassos, os nossos medos, as nossas fragilidades. Botamos a máscara do super crente e temos medo de confessar quem somos de fato. Eu acho tremendo quando Paulo, lá em Romanos capítulo 7, tem a ousadia de dizer: o bem que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer está constantemente diante de mim. A ousadia de dizer: porque Jesus Cristo veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas a gente bota um verniz para mascarar quem somos de fato, e só apontamos os nossos medalhões, quando na verdade devemos entender que somos pobres, cegos e nus, e que em nós não há mérito algum, merecimento nenhum, mas é a graça de Deus, é a misericórdia e a compaixão do Senhor, que alcança o pobre, miserável, pecador, e o preenche com a unção do seu Espírito, pela misericórdia e graça, e nos dá condições de estarmos na presença dEle. Não pense que você é forte, não pense que a sua situação está estável. Não acredite que você tem o poder de controlar a sua vida. Não entre nesse engano de que você tem autoridade. Submeta-se ao Senhor, busque ao Senhor, lembrai-vos, diz Neemias, do Senhor grande e terrível, grande, e nele nós temos todo o consolo, todo o sustento, toda a provisão, mas terrível. Devemos ter toda a reverência, todo o temor e toda a submissão diante dele. Terceira coisa que eu queria dizer para você: lute pela sua família, cuidando de você mesmo. Cuide de você mesmo, para depois você cuidar da sua família. Você já viu aqueles avisos, aquelas instruções que são dadas antes da decolagem dos aviões? Em caso de despressurização na cabine, máscaras cairão do teto, e você deve puxar para dar vazão ao ar e fazer o que com a máscara? Coloque primeiro em você, e depois ajude quem está do seu lado, se precisar. Coloque primeiro em você. Eu fico impressionado quando nós conversamos com pessoas e administramos algumas situações, e a gente vê claramente a transferência de responsabilidade. A responsabilidade é sempre do outro, a culpa é sempre do outro.
bem, e para minha família estar bem, eu preciso estar bem. Não adianta eu querer salvar a minha família e eu não me preocupo em fazer a minha parte. Não adianta eu querer salvar a minha família e ser viciado em pornografia. Não adianta eu querer salvar a minha família e ser um viciado no trabalho e não dar tempo para minha casa. Não adianta eu querer salvar a minha família e eu ser um hipócrita religioso. Não adianta eu querer salvar a minha família e Jesus Cristo não habitar no meu coração e o Espírito Santo não tratar de mim. Não adianta eu querer salvar a minha família e eu ser um opressor carrasco dentro de casa. Não adianta eu querer salvar a minha família e ser um liberal e deixar a minha família andar do jeito que ela quer, sem nenhum tipo de limite. Não adianta eu querer salvar a minha família e eu não viver como salvo por Cristo Jesus. Amém? Eu preciso começar a trabalhar comigo para que a minha família seja transformada. A minha preocupação não é o que eu vou fazer para a minha esposa mudar, mas é o que eu preciso mudar na minha vida para que o casamento seja melhor. Eu amo os meus 50% do caminho, e a minha esposa, com fidelidade, andando os outros 50%, nós completaremos o caminho todo. Não adianta eu ficar sentado do meu lado e acusar, e apontar o dedo, e cobrar. Não adianta. Lute pela sua família, cuidando de você. Alguém longe de Deus e da sua família é uma pessoa completamente quebrada e vulnerável à ação de Satanás. Estabeleça prioridades em sua vida. Separe tempo para manter a comunhão com Deus. Gaste tempo com a sua família. Invista nisso. Você não vai conseguir vencer essa batalha pela sua família somente assentado no banco da igreja. Você não vai conseguir vencer a batalha pela sua família sendo um mero religioso, vivendo de ritualismo. É preciso que a sua vida seja depositada diante do Senhor. Confie em Deus e faça a sua parte. Eu acho interessante que às vezes nós queremos que Deus transforme a nossa família sem transformar a nossa. Transforme a realidade sem transformar as personagens ou os atores que fazem parte da realidade. Transforme o contexto, mas nos mantenha do mesmo jeito que somos. Quando na verdade o processo de transformação é o inverso. É o inverso. Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, Paulo vai dizer de maneira clara, ele vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o meu desafio. É um desafio pessoal. Confie em Deus, faça a sua parte e não desista da sua família. Não desista da sua família. Clame a Deus pela sua família. Lute pela sua família. Não permita que o diabo destrua a sua casa, que sequestre os seus familiares, que leve presos os seus entes queridos. Não permita isso. Gosto muito daquela expressão de quando Davi volta da batalha e chega em Ziclag, a cidade que ele estava habitando. E quando os homens estavam na batalha, o inimigo entrou e tomou todas as esposas e filhos e bens e levou tudo. E o povo se levanta contra Davi, quer apedrejar Davi, e ele vai buscar o Senhor e diz: traga o Tumim, traga o efote. E ele, como sumo sacerdote, diz: eu devo ir atrás do inimigo. E o Senhor diz o quê? Eu devo ir atrás do inimigo? Sim, eu irei alcançar
busque a presença de Deus, busque ajuda, busque aconselhamento, busque cursos, busque conselheiros cristãos, dobre o seu joelho, interceda, lute, esperneie até o último momento, mas não deixa, não aceita a derrota, lute pela sua casa, lute pelo seu relacionamento conjugal. Meu irmão, se o inimigo está tentando arrebanhar os seus filhos, lute por eles, ore por eles, interceda por eles, clame por eles, busque no Senhor, não aceite a derrota familiar como algo normal, porque não é. As estatísticas mostram que tantos casamentos, não sei quantos acabam, isso é normal para o mundo, mas para nós não é, porque Deus não quer assim. Deus não me deu filhos para que eu possa perdê-los. Deus não me deu uma esposa para que eu possa abandoná-la, machucá-la e magoá-la. Deus não me deu uma família para ser destruída. E eu creio nisso. E eu vou lutar por isso, a sua decisão. Eu tomo essa escolha para mim, de batalhar, de lutar, de não aceitar derrota no meu contexto familiar. Você aceita isso? Você toma essa decisão também? Amém? Amém. Então lute pela sua família, assumindo a sua posição nessa batalha. Então, pus guardas nos lugares baixos, e por trás dos muros, e nos lugares altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. O meu lugar de batalha, o meu lugar são nas brechas, nas fragilidades da minha família. É ali que eu vou me colocar, como defensor da minha casa. Eu gosto muito da história de Davi. No livro de 1 Reis vai falar sobre os valentes de Davi. Acho que aquilo, para quem gosta de filme, aquela história dos valentes de Davi dá um filme fantástico. E fala sobre a história de um deles que se colocou de pé em cima de um campo de lentilhas. E quando ele foi atacado pelos filisteus, todo o exército recuou, mas ele não se moveu dali. E ele lutou durante o dia todo contra mais de 300 inimigos, matou a todos, mas não cedeu o campo de lentilhas. Eu não abro mão desse lugar, eu não abro mão dessa conquista que o Senhor me deu, eu não abro mão da minha família, eu não aceito derrota sobre a minha casa, eu repreendo em nome de Jesus as ações e ciladas do inimigo contra o meu lado. Você tem autoridade espiritual para dizer isso em nome de Jesus. Amém. Onde estão as brechas na sua família? Onde estão os muros quebrados na sua família? Por que lado que o inimigo tem atacado na sua casa? É pelo alto? É por baixo? É por detrás dos muros? Aonde você tem que ficar de vigília? Assuma o seu lugar, meu irmão. Minha irmã, assuma o seu lugar na batalha. Você que é filho, assuma o seu lugar e não permita que essas brechas sirvam para que o inimigo entre. A batalha por nossas vidas, por nossas famílias, sempre exigirá uma postura de perseverança diante das crises. E é essencial para vencermos as lutas que enfrentamos em nossas famílias. Saiba que não existe família perfeita. Não existe família que não enfrente crise. Quer seja crise relacional, quer seja crise financeira, quer seja crise de saúde, quer seja crise de relacionamento. Todas as famílias enfrentam crise. A diferença é que postura que nós teremos diante dessas crises. Como iremos tratar dessas crises. E como iremos sair, emergir depois dessas crises. Por isso, irmão,
criado e salvo, não para ser um derrotado, um fracassado. Você foi chamado por Deus para ser um vencedor, amém? Amém. Não abra mão do seu casamento, não abra mão dos seus filhos. Você não gerou filhos para o cativeiro. Seus filhos são filhos da promessa. A Bíblia diz que os filhos são Herança do Senhor. Os filhos são Herança do Senhor. herança do Senhor, é do Senhor. Lute pela sua família, meu irmão. Hoje estamos encerrando o meio da família aqui na Pique Laranjeiras, mas a nossa batalha continua. A nossa luta continua. O nosso desafio continua. Lute, batalhe, enfrente, pague o preço, mas lute pela sua família. Amém? Amém. Vamos orar nesse momento. Quero te convidar a colocar a sua vida diante do Senhor. Peça a Deus que te mostre os campos de batalha que você tem enfrentado e que a sua família está inserida neles. De repente você não está percebendo, o inimigo está dizendo: vamos entrar em silêncio. Eles não vão ver, eles não vão saber, até que nós possamos entrar e matar todos eles. Peça o Senhor, me mostre. Me mostre as áreas em que a minha família tem lutado e eu não estou percebendo. Me mostre, Deus, a estratégia que o inimigo tem usado contra nós, eu não estou vendo. Coloque Deus no comando da sua família e diga: Senhor, eu coloco o Senhor como o general da minha casa, eu me submeto ao Senhor. Eu quero ouvir a tua palavra, eu quero seguir os teus ensinamentos, eu quero viver com o Senhor. Cuide da sua vida, diga: Senhor, esquadrinha o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, alguma inclinação pecaminosa, algum tipo de sedução que tenha me afastado da presença do Senhor. Cuide de mim. Assuma sua posição na batalha, diga: Senhor, eu quero estar na linha de frente, na defesa da minha família. Eu quero ser o primeiro a olhar o inimigo nos olhos, enfrentá-lo em defesa da minha família. Ele não entrará na minha casa, porque eu estarei de vigia. Os princípios e valores do mundo não deturparão a minha família, porque eu estarei de prontidão, porque eu fui chamado para cuidar da minha família. Quero que você procure sua família nesse momento. Se você está separado do seu pai, da sua mãe, do seu cônjuge, procure sua família agora. Vamos orar em família. Então se movimente, pode se movimentar. Se você, de repente, não tem nenhum familiar aqui, você faz parte dessa família, então se aproxima de alguém, leve alguém para sua família, que ninguém esteja sozinho, e vamos clamar ao Senhor, dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. Meninas, vai procurar a família de vocês. Então vem para cá, mora comigo então. Procure sua família. Deus, fala no coração desse povo, meu Pai. De repente você tem algo no seu coração que você precisa dizer para quem está do seu lado agora. De repente você tem um sentimento de insatisfação no seu coração, alguma brecha que o inimigo tem usado, algum artifício, algo que você precisa de tratar, de cuidar relacionalmente. Então coloque a sua vida diante do Senhor e diga: Senhor Deus, tem misericórdia de mim e da minha família, tem misericórdia de mim e da minha casa. Adotei dois. E diga: cuide de mim. Ministra perdão agora, diga: Senhor, eu quebro agora qualquer laço de mágoa, de dor, de ira que está aqui na minha casa, quer seja contra meu cônjuge, quer seja contra meus filhos, quer seja contra meu pai, minha mãe. Senhor, eu quebro agora e ministro perdão. Declare isso em nome de Jesus. Toma a decisão de amar e diga: Senhor, eu quero amar, eu amo a minha família. Eu quero manifestar esse amor de maneira clara, eu quero manifestar esse amor de maneira perceptível. Eu quero viver isso de verdade, Senhor. E diga: Senhor, eu quero lutar pela minha família.
Deus, nós estamos encerrando um ciclo de um mês em que o Senhor esteve ministrando muito especificamente no coração de cada um de nós, nos desafiando, ó Deus, a enfrentarmos batalhas, a entrarmos na luta, a batalharmos pela nossa família. E hoje aqui, ó Deus, quando estamos encerrando esse mês da família, nós queremos te louvar por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor falou, por tudo que o Senhor ministrou. E queremos tomar a decisão, ó Deus, de que edificarmos a nossa casa na presença do Senhor. Por isso, ó Deus, a começar em mim, quebrando o coração de cada um de nós, nos mova, ó Deus, a entendermos a necessidade de vivermos a intimidade com o Senhor no contexto familiar, para que o nosso cônjuge seja abençoado, para que os nossos filhos sejam abençoados, para que a nossa casa seja edificada pelo Senhor. Repreendemos agora em nome de Jesus, ó Deus, qualquer tipo de principado, de potestade, de hoste que venha contra as famílias dos teus servos. Colocamos, ó Deus, o sangue de Jesus como emblema de vitória e declaramos, ó Deus, em nome do Senhor, que pagaremos o nosso preço para que nós possamos encontrar, ó Deus, a nossa família na presença do Senhor. Por isso, Deus, nos conduz assim. Tem misericórdia de cada um de nós. Seja o comandante de nossas vidas, ó Pai. Nós nos consagramos agora em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Um abraço.